Gustavo, como está o planejamento físico da equipe para iniciar a temporada em alto nível, considerando o calendário apertado de 2026? Nós fizemos um planejamento até mesmo durante as férias, né? Os jogadores receberam uma cartilha com orientações para que eles pudessem acompanhar durante o período de férias, para que eles tivessem a possibilidade de chegar em condições mínimas para poder ter um incremento de carga no início da pré-temporada em conjunto, já aqui dentro do clube. Então, o planejamento foi feito para mais 5 semanas de treinamento até a nossa primeira semana, né, prévia à estreia. Então, a ideia é distribuir essa carga para que eles possam chegar em condições otimizadas no início da temporada. Lembrando que a performance ela se dá com a continuidade de jogos, com o ritmo de jogo, e tudo isso essa evolução vai vir de acordo com o ritmo realmente de partidas e durante a competição. Quais foram os principais ajustes feitos na pré-temporada para corrigir pontos e a comissão técnica identificou como fragilidade de 2025? Nós temos um grupo hoje um pouco diferente do que terminou a temporada. Nós temos atletas que chegaram ao elenco e, na verdade, os ajustes eles são muito individuais na questão física, porque cada atleta requer uma necessidade especial. Uns necessitam de um pouco mais de força, outros necessitam cuidar um pouco mais de uma questão de desequilíbrio, outros precisam ganhar um pouco mais de condição metabólica. Então, na questão física, o trabalho acaba se tornando um pouco individualizado nesse momento de pré-temporada. Como você avalia o nível físico atual do elenco e quais atletas se destacam pela condição apresentada até agora? Você quando vem de um período de férias, naturalmente o grupo requer uma necessidade grande de ajuste. Então, assim, não existe uma demanda específica. Alguns têm que controlar o percentual de gordura, outros têm que melhorar a força, como eu falei anteriormente. E com relação a destaque, nós ainda estamos no terceiro dia, praticamente, de trabalhos em campo. Então, não tem como a gente falar assim, um destaque. Tem atletas que têm uma facilidade, já meio que é uma individualidade biológica, que permite que eles se destaquem, eles sofram um pouco menos que os outros. Mas, assim, um destaque específico, não vejo. De que forma o departamento físico e o departamento médico estão integrados para reduzir o número de lesões ao longo da temporada? Todo trabalho ele precisa ser integrado, e aqui não é diferente. Vide a última temporada, nós tivemos um número muito baixo de lesões. A lesão ela é inerente à nossa vontade, ela acontece no esporte de alto rendimento, mas eu vejo que o nosso número de lesões na última temporada ela foi muito baixa, comparado com os outros clubes. Então, isso foi uma situação muito importante que facilitou o nosso planejamento, facilitou o Marcelo com relação a otimizar ao máximo o que ele tinha de melhor para poder colocar em campo. E a nossa ideia, nosso foco, nosso objetivo é manter esse mesmo padrão para a próxima temporada, minimizando no máximo o número de lesões. E o trabalho integrado com o departamento médico, fisiologia, nutrição, ele é muito importante para que isso possa ocorrer. Gustavo, o professor já falou em entrevista sobre as 3 datas dos Jogos Treinos nessa preparação. Sei que é importante também para a parte tática, mas eu queria que você falasse da importância também da parte física nesse jogo treino de preparação. Por mais que a gente prepare o atleta em uma situação isolada, de forma analítica, como nós chamamos, o ritmo de jogo ele é fundamental. Vide, muitas vezes, o atleta que se prepara por vários meses, quando está sem clube, quando ele começa a jogar, ele tem uma dificuldade pelo ritmo de jogo, porque no jogo são situações que você não tem como reproduzir em um treinamento, muitas vezes. Às vezes não, certamente não tem como reproduzir. Então, o ritmo, o amistoso, ele é muito importante por isso, o amistoso, jogo-treino, porque você tem uma situação o mais próxima possível de uma partida oficial. Então, essa progressão em termos de minutagem desses jogos prévios ao início da temporada faz com que a gente consiga ter uma progressão até o momento oficial da estreia, aproximadamente no dia 11 de janeiro, no Pernambucano.
E acompanhando esse início de pré-temporada, os atletas começaram com exames, agora iniciaram a semana com trabalhos em 2 períodos, alguns já estão sendo feitos no campo. Queria que você fizesse uma avaliação geral desse início de pré-temporada e também falasse da parte boa que os atletas gostam, quando é que eles vão começar a treinar com bola mesmo. O trabalho com bola ele já iniciou, né? Na primeira semana. A nossa metodologia, o atleta ele tem contato com a bola desde o primeiro dia, que é o mais importante. O condicionamento ele tem que ser de forma sistêmica, ele precisa do contato com a bola, não existe futebol sem bola. Então, o condicionamento físico também tem que englobar essa questão. Então, a nossa metodologia ela faz com que o atleta se condicione utilizando a bola a todo momento, né, para que ele possa se adaptar e se recondicionar o mais rápido possível. É lógico que existem tarefas que são analíticas, tarefas que ele faz sem ter o contato com a bola, mas é muito mais uma questão como um complemento para ajuste de carga e para manter uma certa segurança, para não expor o atleta a um volume de treinamento com uma imprevisibilidade que a bola proporciona muito grande. Então, a gente estimula de forma analítica e, paralelo a isso, os trabalhos com bola também, para a gente poder aumentar esse volume inicial de trabalho para que ele possa resistir ao máximo de tempo dentro de campo. Que já tem os reforços que foram anunciados, já treinando aqui com o grupo, tem mais quase um mês aí de pré-temporada. Você acha que, para a gente finalizar, você acha que o Santa vai chegar nessa, ou até no amistoso do dia 8, ou na estreia do Pernambucano no dia 11, no ápice da condição física já? Como eu falei anteriormente, o ápice é uma situação que requer a continuidade de jogos. A continuidade ela é muito importante para condicionar o atleta. Às vezes não é somente um jogo que vai condicionar, às vezes tem ajustes táticos que precisam ser feitos. E o atleta performar ele é muito mais da questão física. É uma questão técnica, uma questão tática. Tudo isso engloba para o atleta performar. Porque nós temos o hábito de pensar, quando a gente fala em performance, fala em correr como sendo o principal do futebol. E, na verdade, não é isso. Na verdade, o futebol é o atleta em um conjunto. Ele tem que estar bem fisicamente, taticamente, tecnicamente. Então, é um período que a gente utiliza para preparar, para iniciar essa preparação antes da competição oficial, mas somente os jogos e os ajustes que vão vir a ser feitos durante a temporada é que vão fazer com que a gente consiga atingir o ápice da performance desse atleta. Finalizar agora, você falou de performance, a gente tem um membro novo na comissão, que é o Kleber Queiroga, que é o coordenador de performance. Queria que você falasse da importância dele e como é que vai funcionar esse trabalho em conjunto com você. É mais um profissional que chegou para agregar, né, a comissão técnica, um profissional com experiência. Nós trabalhamos juntos, um período curto, mas trabalhamos juntos no CSA. É um departamento que requer muito detalhe. Nós tínhamos uma carência de um profissional a mais para poder fazer essa tarefa. A gente acumulava tudo isso, né, o Tacão, o Romão e eu. Então, esse profissional ele tem uma característica específica para poder coletar dados, para poder analisar dados e meio que filtrar e facilitar esse processo para a gente que vai atuar diretamente com o atleta dentro de campo e na academia. Então, isso é muito importante porque agrega ferramentas para nossas tomadas de decisão. Então, isso é muito, muito importante hoje em dia, com a quantidade de dados que nós temos, para que a gente possa utilizar de melhor que a gente tem de dados e de coleta de dados durante esse primeiro momento da pré-temporada e durante, obviamente, toda a temporada para facilitar o nosso trabalho.